Mas a gente sabe que se nós não tomarmos atitudes neste momento, uma geração inteira estará sofrendo as consequências desse produto tóxico. Ele é vendido como inofensivo e vendido de forma ilegal, porque no Brasil não há nenhuma legislação que recomende a comercialização desse produto. O último parecer técnico da Anvisa ainda permaneceu que o decreto era a proibição dessa comercialização. No entanto, sabemos que a falta da fiscalização em pontos comerciais ainda é falho e, por isso, as pessoas estão conseguindo adquirir. E chama atenção, a faixa etária de experimentação é a partir dos 8 anos. E são 30% a 50% dessas crianças que vão persistir consumindo um cigarro. Cigarro eletrônico que tem custo alto, mas que provavelmente na fase adulta transitará para o cigarro convencional. Então, é dessa forma que eu sensibilizo a todos a reflexão em relação a regulamentações do cigarro eletrônico no nosso município. Porque pensamos ir além. Precisamos pensar não somente em modificar, eu preciso pensar em tratar a todos que são vulneráveis, fornecer o acesso a estas pessoas que precisam de nós. E, por isso, estamos fazendo ações pelo Grupo do HC de forma voluntária, trabalho de campo, indo nesses locais de maior vulnerabilidade. Pensamos também já no cronograma da capacitação integrada de toda a rede de profissionais da saúde, assim como a reciclagem desses profissionais de forma continuada, para que todos possamos ter aqui, de forma imediata, o melhor recurso de acesso diagnóstico e tratamento. Além disso, o acompanhamento, se caso for necessário. Assim, fazemos, desde fevereiro, a ação Ir Além desse programa Inspire. Estamos diagnosticando, acompanhando e monitorando a população. Estaremos utilizando a rede do município para a criação também de aplicativo para toda a população ter acesso ao reconhecimento se os sintomas respiratórios possam fazer uma caracterização de doença e a que ponto deve-se buscar auxílio diagnóstico ou de tratamento profissional. Estamos fazendo já as oficinas para os profissionais de saúde, então estaremos atingindo também a população como manejar os sintomas respiratórios e iremos iniciar o ciclo da educação continuada e a nossa intenção é fazer também a articulação com a Secretaria de Educação para que tenhamos âmbito de falar com as crianças e sensibilizar os jovens também sobre esses malefícios. Assim, estaremos completando a inovação e também garantindo a sustentabilidade desse programa Inspire. Desde a pandemia, na verdade, quando a gente estava articulando com todos os chefes de serviços que iria fazer o aporte e acolhimento das pessoas que pudessem necessitar de hospitalização, entendemos que o nosso serviço de pneumologia necessitava de fazer uma criação e um gerenciamento de um novo ambulatório que não era esperado, que é o ambulatório de pós-Covid. O ambulatório pós-Covid, eu coordeno até hoje, infelizmente eu não fechei esse ambulatório, ele é um ambulatório de demanda espontânea, então cabe à pessoa que tiver sintomas persistentes e que é alto a partir da infecção do Covid, pode fazer o agendamento. Fazemos o acompanhamento, monitoramento e intervenções para cada tipo de sintoma que é persistente. A pergunta relacionada em relação à prevalência de persistência de sintomas pós-Covid. No primeiro mês, 80% das pessoas infectadas persistem com algum tipo de sintomas que não tinham antes da infecção. Sabe-se hoje que depois de 6 meses, ou tempo maior do que 2 anos, essa prevalência ainda se mantém em 60%. A maior manifestação ainda é fadiga crônica, que impacta diretamente no rendimento do profissional, na execução das atividades simples de vida diária e falta-se o reconhecimento que essa persistência de fadiga não é somente fadiga de saúde mental, neurológica ou respiratória. Então, nestes pacientes, estamos fazendo intervenções para que essa manifestação se resolva o quanto antes. Além disso, a gente tem aqui, em relação
da pandemia, então, a gente, se houver necessidade, eu passo o contato para toda a população. Tá? A gente está capacitando a rede primária também sobre esse conteúdo para que eles reconheçam essas manifestações sintomáticas e recebam o mesmo aconselhamento para qualquer nível. Em relação, vamos falar do cigarro eletrônico. Eu agradeço profundamente a mobilização aqui exemplada em relação à necessidade de fiscalização sobre um comércio ilegal. Além disso, sabemos como que existe realmente essa legislação no município, onde a proteção da saúde respiratória, principalmente para aqueles que não são fumantes, pode ser ampliada, protegendo-se também em relação ao cigarro eletrônico. Aracaju é uma das cidades que já conseguiu implementar ambiente livre do vapor do cigarro eletrônico para proteção em relação àqueles que não são fumantes, porque de forma passiva, esse vapor d'água, que não é vapor d'água, é aerossol, tem cancerígenos também que podem ser inalados e induzir ao câncer. Então, respondendo um questionamento, eu hoje ainda não consigo trazer de forma robusta dados de incidências de cânceres relacionados à exposição crônica ao cigarro eletrônico, mas dados coletados onde são permitidos, como Estados Unidos e Inglaterra, sairão logo, provavelmente, estes dados de forma mundiais, só que são países que permitem a comercialização e não têm mais o controle. Nós estamos ainda conseguindo controlar esse tipo de consumo, mas digo que provavelmente a gente está no recrudescimento de consumo. Se o Brasil partiu da década de 80 para 40% de consumidores de cigarro e sempre o sexo masculino foi o maior consumidor, hoje, depois da ratificação e ações conjuntas de várias promoções de legislação em relação ao executivo e também da promoção à saúde, estamos hoje numa taxa de 9,8%. Isto é fenomenal, o controle que o Brasil atingiu, e não podemos perder esse nível de controle. Pensando aqui, porque este motivo que a gente pensa do tabaco ser um tema importante, porque ele atinge principalmente as populações e grupos de minoria e de vulnerabilidade. E por isso que o programa também foca no controle para essas pessoas. O desconhecimento, a falta de acesso a informações assertivas, né, fazem com que a pessoa tenha maior dificuldade em buscar esse tratamento. Então, pessoas que vivem na região rural, que pertencem a grupos de minoria de maior vulnerabilidade, principalmente os homens, eles consumem muito mais o tabaco. Tá? E são os homens que têm maior dificuldade de acessar esse recurso de saúde de tratamento, porque geralmente eles estão em horário de trabalho. E por isso que o programa ele faz ação aos finais de semana, de forma mensais, tá? Para que toda a população possa receber essa atenção, este cuidado e iniciar o tratamento. O tratamento de tabagismo, para a cessação de tabagismo aqui no nosso município de Botucatu, é ofertado tanto no HC, Unesp, pelo mesmo número, pode ser feito o agendamento desse atendimento, mas no Espaço Saúde, também pela atenção primária, pode ser feito esse tratamento. Então, o encaminhamento é para facilitar para qualquer usuário buscar esse atendimento. Em relação à educação nas escolas municipais, estamos criando materiais educativos que possam ser utilizados pelos professores, porque entendemos que apenas uma palestra de uma profissional de saúde não sensibiliza e não garante a experimentação. Da experimentação para uso crônico, isso realmente, com cigarro eletrônico, onde utilizam-se hoje sais nicotínicos quimicamente utilizados, então são produzidos quimicamente, ele facilita a dependência desses novos usuários. E por ser difícil ficar se mantendo nessa dependência do cigarro eletrônico, há grande mobilização para modificação para o cigarro convencional. Mas isso pode se levar alguns anos para que mude aí o comportamento da pessoa, porque o uso dos sabores que são colocados dentro do cigarro eletrônico, ele minimiza a irritação que essa nicotina faz. E os produtos químicos que são utilizados na composição do cigarro eletrônico, ele aumentam a absorção desses sais nicotínicos para potencializar a dependência.
Então, de termo popular, hoje a gente não pensa mais em quantas tragadas a pessoa vai dar, e sim em puxadas de acordo para cada dispositivo eletrônico. Existem hoje dados de incidência aumentando de doenças cardiovasculares e respiratórias de forma letais em populações extremamente jovens. Jovens de qual faixa etária? De 20 anos. Então, são doenças que são preveníveis, que a gente pode ter a articulação de controlar e não impactar no custo econômico da saúde pública. Porque, do momento que eu tenho impacto na saúde pública, eu impacto em relação à produção econômica e o crescimento econômico de um município. Então, são pequenas ações que a gente pode agir. E a experimentação de produtos tóxicos, né, a descoberta do que é se socializar, fazer parte de um grupo de forma social, ele não vem somente regrado no cigarro eletrônico. A gente hoje trabalha como uma doença pediátrica a experimentação. Como eu disse, o cigarro eletrônico está sendo experimentado pela faixa etária de 8 anos, assim como o álcool e outras drogas. Isso inclui também a experimentação da maconha. Existem efeitos deletérios comprovados de todas essas substâncias e precisam ser atentadas à postura que devemos tomar. Né? Existem programas dentro do nosso município que fazem enfaticamente a tentativa de educar as nossas crianças em relação à experimentação dessas outras drogas, mas também devemos utilizar outros recursos para que essa educação seja continuada. Então, realmente, a criação de aplicativos, né, de forma educacionais para faixas etárias distintas é importante, mas, ao mesmo tempo, eu educo a população no momento que todas as esferas e todos os setores do município estejam também falando tendo a mesma opinião de proteção. Então, o aplicativo que nós estamos pensando é deixar sempre informado em relação às malevolências que possam acontecer pelas exposições, porque eu brinco que moramos numa cidade que tem o tema Botucatu como terra dos bons ares, e me preocupa muito a qualidade do ar que nós respiramos. E isso fica atrelado à poluição ambiental, e o cigarro eletrônico, o cigarro, as queimadas, isso impacta diretamente, principalmente no período que estamos entrando, que é outono e inverno, com a queda da temperatura, a facilitação da comunicação de transmissão viral, e isso impacta diretamente no setor de saúde. Aumenta-se a incidência, como tem acontecido nas 2 últimas semanas, a necessidade de demandas de doenças respiratórias de forma aguda. Então, o projeto do programa Inspire não é somente controlar e educar em relação às doenças crônicas respiratórias, mas também ser um instrumento de educação para que oriente como reduzir transmissão de doenças respiratórias agudas e que isso não afete em relação à saúde de forma crônica. Espero ter respondido todas as questões pontuadas aqui durante o plenário.